Olá, sejam bem-vindos. Você está ouvindo a mais um episódio da quarta temporada do podcast Histórias que Viajam. Realizado com patrocínio da SP Cine desde 2022, o Histórias que Viajam é o principal laboratório de desenvolvimento de roteiros do Brasil com foco em coprodução internacional. Aqui no Histórias, nós potencializamos projetos brasileiros para que eles sejam atrativos no mercado internacional. Nesta quarta edição do programa, atingimos a marca de 20 autores e 20 projetos desenvolvidos, com foco em coprodução. Eu sou o Matheus Collin, eu apresento esse podcast com a minha parceira Roberta Miller. Tudo bem, Roberta? Oi, Matheus. Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui com a Letícia Fuisaco. Falei certo? Sim, falou certo. É exatamente como tu escreve, mas ainda assim é difícil, eu entendo, tá tudo bem. Mas é o único sobrenome que eu tenho, então é o jeito. A Letícia, ela é roteirista e diretora formada em rádio e TV e internet pela Casper Libero. É roteirista da segunda temporada da série Cidade Invisível, da Netflix, e autora roteirista de Traga o Seu Amor, um longa-metragem que será lançado este ano no Festival do Rio. A gente atuou com a Letícia aqui no Histórias que Viajam com um projeto dela chamado O Que Me Faz Cantar. Tudo bem, Letícia? Seja bem-vinda. Oi, gente, queria agradecer, antes de tudo, pelo convite, Matheus, Roberta. Daqui a pouco, né, a gente já se conhece, na verdade, vamos falar sobre o programa em si, mas queria agradecer a quem está ouvindo. Então, o Que Me Faz Cantar é um projeto que eu já tenho há um certo tempo, assim, mas eu sinto que, enfim, só adiantando até um pouco, sinto que ele evoluiu muito, assim, junto com o desenvolvimento aqui de Histórias que Viajam. E ele conta a história de duas cantoras, né, uma brasileira e uma colombiana, que elas, na verdade, são desde pequenas colocadas em posição de competição uma contra a outra, porque elas começam, enfim, se conhecem lá no passado, num concurso de calouros, assim, que a colombiana leva melhor, mas elas duas, na verdade, têm muito essa paixão pela própria vocação de canto, né, de música, e vão, através de um reality show um pouco esquisito e cômico, assim, se reaproximar tanto da música quanto da essência delas, e a partir daí vão acabar se apaixonando, né? É uma comédia romântica com elementos de musical, O Que Me Faz Cantar. Falar um pouquinho das protagonistas, né? Essas duas cantoras que eu comentei. A Tailane, ela é a cantora brasileira, no caso, né? Que perdeu o concurso de calouros quando elas eram crianças, e ela tem um pai, o Arlindo, que é muito dedicado a essa carreira dela, até um pouco demais, ele é bem controlador, tem todo um plano para a filha, eles não têm nenhum background no meio artístico, vêm da periferia, que realmente conseguem uma carreira de sucesso para ela, só que não é exatamente cantando o que ela gostaria, ela virou uma cantora de funk, assim, com músicas um pouco apelativas, e na verdade não era bem isso que ela gostaria de fazer, mas é o que o pai dela acha que é melhor, o que é mais estratégico nesse momento. Por outro lado, a gente tem a Leila, que é a cantora colombiana, que depois, né, conseguiu essa vitória no concurso lá quando era criança, continuou na carreira, teve uma dupla, uma coisa meio Ana Vitória, assim, com a antiga parceira dela, que também era namorada, mas com o fim do namoro começou uma carreira solo que está meio capengando, foi para os Estados Unidos, tentou carreira, não conseguiu, então, no começo da história, assim, ainda no presente da história, quando a gente conhece essas duas personagens, as duas estão num momento que elas não estão exatamente fazendo o que elas gostariam de fazer, né? Eu acho que a gente, como artista, né? Eu, como roteirista, no caso, me identifico muito com esse dilema, né? De às vezes você falar, putz, o que o mercado quer, o que eu quero expressar. E as duas acabam se envolvendo numa briga online, assim, em que as fãs de ambos os lados começam a brigar, uma coisa como a gente vê acontecer aqui no Brasil, muitas vezes, entre os fãs da Anitta com a Ludmilla, por exemplo. E com toda essa polêmica, todo esse bafafá, elas são convidadas a participar de um reality show, que se chama Vai Dar Fit. É um reality show colombiano, novo, que é como se fosse uma mistura de Big Brother com The Voice, em que elas vão ter que competir em vários desafios musicais para ver quem é a melhor e também conviver, né, morar numa casa juntas, isoladas. E aí, nesse contexto que é completamente artificial, um reality que é feito para elas brigarem o tempo todo, e gerar também esse buzz na internet, na verdade elas acabam se conectando, percebendo que elas têm mais coisas em comum do que coisas, né, do que diferenças, enfim, e vão acabar desenvolvendo aí esse relacionamento amoroso, e vão ter que lidar com isso, né, porque pelo menos no caso da Tailane, ela nem sabia que ela gostava de mulher, então vira uma questão
também, né, uma história de coming out, né, que a gente fala, de sair do armário, e de lidar com sair da asa do pai, que é essa pessoa que sempre controlou muito a vida dela. Então a gente tem essas duas personagens se conectando e se apaixonando também através da música, mesmo que seja nesse contexto super mambembe de reality show, que eu acho que é uma coisa que todo mundo, né, tem um guilty pleasure, aí ninguém admite que gosta, mas eu pessoalmente assisto muitos. Então queria trazer um pouco esse elemento cômico também para a história, né? Essa equipe de reality querendo fazer o programa funcionar a partir dessa competitividade feminina que a gente vê muito na mídia, né? Então é basicamente isso, né? Esse pitching rapidinho. O que me faz cantar, então, eu digo que ele é um projeto que celebra a diversidade tanto na música quanto no amor. E ele está em processo de desenvolvimento, né? Aqui no. Tanto até antes do Histórias que Viajam, eu já tinha um argumento, assim, mas a gente vai falar até um pouco disso, mas evoluiu muito, mudou muita coisa, e é um projeto que eu gosto bastante, tem muito minha cara, eu gosto de histórias leves e divertidas, mas que tenham pautas que eu considero importantes, então, basicamente é isso. Legal, Letícia. Tem uma coisa muito interessante nesse projeto que eu acho que é a questão dele ser musical, né? De você ter uma história que é uma comédia romântica que tem a música inserida ali, não porque a música, como nos outros filmes musicais, é um dispositivo narrativo para você contar a história e tal, mas porque a música faz parte da vida dessas personagens, né? Então eu queria que você explicasse um pouco para a gente como que a música está presente no seu filme. Legal. Essa é uma questão que eu até conversei em algumas das consultorias, né, que a gente teve, porque eu amo musical, né, acho importante dizer, não tenho nenhuma vergonha disso, acho isso maravilhoso, mas eu percebo que tem muita gente que tem uma aversão ao gênero de musical, porque não consegue ter essa questão de, a pessoa começa a cantar do nada, não me conecto. Então, para tentar driblar um pouco isso, eu quis ir por esse caminho um pouco mais realista, de fato, terem essas performances de uma forma muito orgânica na história, e é uma forma que, na verdade, muitas séries, obras de sucesso fazem. O próprio Glee, né, que é uma série de musical que estourou lá na minha época da minha adolescência e que me formou também, de certa forma, era meio isso, né? Eram as performances na escola, do clube e tal. Então, é mais ou menos dessa forma que eu quis trazer, de ser uma coisa que é parte do dia a dia delas, é uma coisa corriqueira, mas que também os momentos de música sejam também beats dramáticos para a história, né? Então, o momento que elas começam a perceber, né, esse interesse, as músicas que elas cantarem refletir isso, de cada uma vir de um estilo de musical diferente, aí até traz esse elemento da coprodução de poder trazer elementos tanto da música brasileira quanto da música latina. Eu acho que é basicamente isso, assim, eu gosto de musical, então, assim, por mim, não é um ponto sensível da história, mas eu sei que é uma coisa que precisa ser muito bem feita, e as músicas têm que ser boas, né, gente? Não adianta. Eu fui assistente lá do Rensga-Hits, que é uma série da Globoplay, que eu acho que faz isso muito bem. É uma história muito legal, só que as músicas você continua assistindo, são músicas que ficam na cabeça, então é todo um processo que eu pretendo ter futuramente de criar alianças com pessoas que saibam compor bem essas músicas e contribuir com elas, de certa forma. Sempre quis compor um pouquinho também, não tenho super experiência com isso, mas eu acho que super faz parte da história que as letras e os ritmos que venham para agregar também na narrativa, né? Então, Letícia, isso é interessante porque nós temos algumas gerações que foram atravessadas por programas, no caso, esse é um filme, mas tipo High School Music, né? Uhum. E que perduram. Aí eu fico me perguntando aqui, fala um pouquinho sobre esse público dessa produção. Legal. Então, eu sou exatamente representante desse público, porque eu acredito muito que a gente tem que escrever as histórias, né, que a gente gostaria de ver, porque até o processo de escrita fica mais legal, porque você fala, nossa, queria estar assistindo aquilo. E então eu argumento assim que é para um público geralmente mais feminino, porque é o que eu vejo em termos demográficos, e público LGBT na maioria das vezes também é o público que abraça mais esse tipo de história, porque muitos musicais falam, né, de questões de você ser deixado de lado pela sociedade, as pessoas subestimarem você, e você, mesmo sendo meio underdog, conseguir superar essas histórias. Então, na verdade, qualquer minoria acaba se identificando muito com histórias de musical.
Mas eu queria muito trazer também esse elemento mais de crise de carreira, que eu acho que é uma coisa que os millennials, os zennials, né, essa geração que eu faço parte, que acabei de fazer uns 31 anos, tá nesse dilema, né, de o que eu faço na vida. Eu queria estar fazendo uma coisa, acabei fazendo outra, como que eu me reconecto com o que eu quero fazer. Então eu sinto que atinge bem os 30 a mais, mas eu acho que desde a adolescência, quem começa a gostar de musical, acho que então de 15 a 30 seria o público majoritário dessa história, mas todo mundo que gosta desse tipo de história alto astral, gosta de reality também, porque eu vou querer brincar muito com esses dispositivos de o que elas falam na frente das câmeras e o que elas falam nos bastidores, de mostrar essa equipe, coitada, já fiz parte de muitos sets de filmagem, então sei como é puxar da vida de quem vive em set, então desenvolvi esses personagens coadjuvantes como um núcleo cômico também, então acho que acaba englobando diferentes vivências, assim, na mesma história. Muito legal. Eu acho que você trouxe uma questão interessante que o filme aborda, a questão da carreira, mas também há uma questão, um dilema que a gente vive no dia a dia, que é o conflito entre o público e o privado, né? Essas personagens tiveram a vida moldada pelo externo, né? Pelos seus públicos, e quando elas se encontram, elas estabelecem uma relação íntima que está no âmbito do privado, mas que o público está torcendo pelo contrário do que está acontecendo ali, que é um dilema que a gente vive hoje entre a nossa vida nas redes sociais e a vida que acontece, né? Exatamente. Essa é uma coisa que eu gosto, que eu quis trazer o elemento de reality por isso, assim, porque eu, como consumo muito reality, eu percebo muito essa coisa assim, gente, é uma coisa completamente roteirizada, e mesmo quando não é, cria-se um ambiente que as pessoas realmente ficam doidas, e tem essas brigas mesmo, é tudo muito orquestrado. E eu sinto que isso acaba sendo um reflexo, né, muito parecido com o que a gente faz nas redes sociais, né? Com o que a gente posta no feed para parecer o mais interessante e bem-sucedido possível e tudo mais. Então, só que também tem isso, eu acho que eu queria trazer, claro, esses elementos, essas questões que essa geração está passando, mas eu não queria ir totalmente para o âmbito virtual, por isso que eu acabei indo mais para a TV do que para a internet especificamente, porque eu acho que a TV, é engraçado isso, mesmo quem é da minha geração mais jovem, ir para a TV, participar de um programa de TV, ainda é uma coisa que soa como muito glamurosa, assim. Então, essa questão delas terem que esconder muito do que elas são, isso é uma coisa que eu tenho muito na personagem da Tailane, dela ser uma pessoa tranquila, mas o pai dela cria essa persona de que a Tailane é uma pessoa afrontosa, que se meter com ela vai se ver com ela, enfim. E o quanto isso é desgastante para ela, né? Segurar essa pessoa que ela nunca quis ser, mas que ela foi moldada dessa forma. Então, eu queria muito trazer também esses pais de carreira mirim, que acaba controlando muito os filhos. Queria trazer essa questão dos artistas LGBT mesmo, que tem essa questão de você ter que esconder uma parte muito importante de quem você é para não perder trabalho. E eu acho que é uma coisa que, assim, por mais que essa geração seja muito mais aberta com questões de tal artista é gay, tal artista é lésbica, tipo assim, não é uma questão para a juventude, pode ser para a pessoa, né? Então eu queria muito trazer esses dilemas familiares para a Tailane especificamente, amorosos para Leila, porque ela tinha essa dupla com essa ex dela, e a ex aparece no meio da história, então será que ela está só repetindo um padrão de querer essa parceria com a Tailane que ela tinha com a ex, né? Então, eu quero sempre trazer esses dilemas que eu vejo muito presentes, né, nessa juventude e na minha vida também, porque não sou tão jovem mais, mas ainda estou nessa mesma geração. E eu sinto que tem muito essa coisa da aparência e de querer se demonstrar melhor, mais resolvido, ou de pelo menos assim, isso está sendo lucrativo, então eu vou naquela direção, mas até quanto a gente consegue sustentar, manter essa fachada, né, do que a gente não é, né? Então, quis muito trazer todos esses elementos aí para a história. Muito bacana, ficou bem legal a estrutura da história, assim, e aí eu queria até entrar já nessa parte do processo criativo, para entender, assim, como que você
trabalhou essa questão do reality dentro da estrutura do filme, né? E também, já colocando a segunda pergunta aqui, saber o quanto de Letícia tem nesse filme, porque a gente sempre coloca, né, as nossas experiências ali e tal, então eu queria que você falasse um pouco, assim, da sua relação com essa obra que você criou. Ai, muito legal. Bom, vou começar com a primeira, que é a questão do reality, que eu acho que, na verdade, foi assunto da maioria das nossas consultorias, assim, do quanto ia tomar parte da história, né? Até isso é um fun fact, assim, né? De antes até de eu inscrever esse projeto no Histórias que Viajam, o nome dele era Vai Dar Fit, que é o nome do reality. E eu sinto que isso acabava levando a história para um outro lugar, para o importante é o reality, o importante são essas provas, e a história, na verdade, é sobre essas personagens, né? Então, assim, eu percebi que só de eu mudar o título já levou a história para um outro lugar. Eu acho que isso é até uma dica interessante, assim, de roteiro, que às vezes a gente acha que o título não é importante, vou ver isso depois, mas às vezes até te guia no seu processo de escrita mesmo. E eu percebi que quando eu encontrei esse título que me faz cantar, foi para um lugar muito mais reflexivo e profundo que eu queria trazer. Então, sim, vai ter os elementos de comédia do reality. O reality acaba sendo quase que um pano de fundo para o que está acontecendo, para discutir esses temas de privado e público que a gente acabou de falar, mas que acaba sendo mais um alívio cômico, essa coisa da equipe meio mambembe, criando desafios do nada, tentando criar discórdias, mas de, no fim, a história ser sobre elas. Então, é mais por ser comédia romântica, porque é um gênero que eu gosto muito, assim, que eu mantive essa estrutura do reality, mas foi um desafio realmente manter ele como um reality que fosse reconhecível a ponto das pessoas falarem, tá, não vou ficar tão distraído com as regras do reality que eu não vou me conectar com o que está acontecendo com elas, né? E sobre o quanto tem de mim, tem 200% de mim, né? Eu me vejo muito nessas duas personagens por todos esses dilemas que elas estão passando. Como eu falei até, né? Eu acho que a gente que é roteirista, geralmente a gente até fica num lugar mais à sombra e não se vê até tem receio de usar a palavra artista, mas eu acho que o que a gente faz é arte também, e eu sempre falo disso, enfim, eu tenho até, é um bom momento de revelar, eu tenho um podcast meu que faz tempo que eu não atualizo, que chama Ventre da Baleia, que eu falo muito sobre essas questões de viver como artista, né, e eu acho que eu coloco muito desses dilemas nessa história, de o que vende, o que eu sou, o que eu quero revelar de mim, o que eu não quero, mas eu sinto, e eu falo muito isso até quando eu dou aula, que a gente não escapa da gente, né? Então, qualquer projeto que eu escrever vai ter muito das minhas dores, das minhas questões, até que, mesmo que eu não queira, eu acho que a gente acaba se revelando, se entregando na história. Então, eu acho que ele tem muito das coisas que eu gosto, como eu falei, elementos musical, protagonismo feminino, um casal sáfico e tudo mais, mas também essa questão mais interna das personagens, principalmente. Eu acho que, como eu falei no início, o título amarra muito com isso, porque quando eu falei o que me faz cantar, eu falei, nossa, que título bonito, né? Nossa, o que me faz escrever, por exemplo, né? Então, eu entro muito nessas piras, assim, nessas reflexões, mas eu acho que isso me equipa para escrever melhor, assim, essas histórias. Muito legal. E nessa parte, assim, do desenvolvimento da história aqui no laboratório, queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, como que foi a tua experiência com Histórias que Viajam, no sentido de você observar um antes e depois, assim, da sua história, tipo, de como que você estava enxergando essa história antes do laboratório e o que o laboratório colaborou para você conseguir desenvolver essa história aí para a nova versão. Eu acho que, assim, mudou da água para o vinho, assim, porque isso eu comentei, eu mudei o título quando eu fui inscrever, e, na verdade, esse era um projeto que estava meio engavetado, era um projeto que eu falava, esse projeto é legal, mas eu achava que era improvável alguém querer, porque eu acho que a gente tem isso um pouco, essa autossabotagem de, é muito nicho, né, é muito musical, LGBT, nossa, qual a chance de alguém querer? Mas acontece, né, então, assim, eu falei, eu vou tentar com uma história que eu acho que tem potencial, então eu mudei esse título, fiz umas pequenas revisões, mas era um projeto que estava meio de lado. E aí, quando eu tive as consultorias, eu consegui aprofundar muito mais todas essas questões que eu comentei, a partir do retorno, né, nas consultorias. Eu sinto que tanto essa questão da coprodução, que eu acho que é uma questão mais objetiva, e que eu acho que eu até, no início, assim, de carreira, achava muito assim, eu não vou ficar mudando a minha história para agradar os outros, né? Mas, às vezes, é uma mudança que ajuda a história narrativamente, que eu acho que foi o que aconteceu
nesse projeto especificamente. Então, todas as reflexões que eu acabei tendo a partir das consultorias foram muito proveitosas, até da primeira versão que eu mandei para a segunda mudou muita coisa, eu cortei personagem, eu fundi personagem, eu mudei algumas dinâmicas, eu senti que meio que as coisas se encaixaram, assim, que sempre, né, até de antes, né, de quando eu estava criando esse projeto, sempre parecia que tinha alguma coisa fora, mas eu não sabia direito o que era, e também você escrevendo sozinha é difícil, né, de sair da própria cabeça, da própria lógica para enxergar. E aí, a partir das consultorias, eu consegui dar essa reencaixada, assim, principalmente no desenho de personagens, assim, e a questão de trazer um outro elemento cultural, né, porque antes eram duas brasileiras, quando eu criei essa história lá atrás, e aí transformar uma delas em colombiana, eu falei, putz, mas como eu vou fazer isso de um jeito orgânico, né, para não ficar assim só, ai, quero uma coprodução, né, virou agora. E eu senti que, principalmente, eu escolhi a Colômbia, na verdade, por eu achar que tem uma cena musical forte, eu falei, putz, isso seria né, tipo, seria um bom negócio fazer esse musical com músicas brasileiras e colombianas, enfim. Então, eu senti que virou um projeto muito mais sólido e mais viável mesmo, que era essa questão que eu tinha antes, de ninguém vai querer, agora eu falo, não, agora eu acho que ele tem vários argumentos de venda mesmo, para além de argumentos narrativos de, acho essa história legal, sabe? Total, e é interessante esse relato que você faz, porque a gente aqui no Histórias, a gente privilegia muito, assim, a gente foca muito nessas histórias que são coproduções orgânicas, né? Uhum. E mesmo quando você quando você tem uma ideia a princípio original e tudo mais, e as pessoas aplicam os roteiros no Histórias, a gente sempre vê essas histórias com esse ângulo, assim, como que a gente faz para deixar esse projeto interessante para uma coprodução internacional, de maneira que a gente misture as culturas, né? Que você tenha elementos brasileiros, mas também elementos de culturas estrangeiras, porque aí é onde a coprodução fica interessante para os públicos dos dois países. E eu acho que esse recorte que você fez de Colômbia e trazer essa personagem como uma cantora colombiana, eu acho que isso enriqueceu muito, assim, o potencial desse projeto para coprodução, ainda mais porque, pelo que você falou também, né, a cena colombiana musical é muito forte, né, muito, muito pujante. Falando um pouco agora sobre o festival, assim, o festival não, desculpa, o mercado, né, a gente está gravando agora em meados de dezembro, vocês já foram lá para o Ventana Sur no começo do mês, fizeram as suas reuniões, participaram do mercado. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente a sua experiência mais nessa área, vamos supor, de negócios, né? Porque a gente, como roteirista, fica muito no criativo sempre, e às vezes a gente tem receio de se vender ou de vender a nossa obra para os outros, ainda mais no mercado internacional. Então eu queria que você contasse um pouco como é que foi a sua experiência lá no Ventana, o que você pode contar para a gente aí. Nossa, foi muito, muito importante, eu achei, para o momento que eu tô agora, tanto de carreira, assim, porque eu converso com muitos roteiristas, muitos colegas, assim, e eu tenho visto que quanto mais você fica esperando o trabalho sentadinho, né? Ai, quem sabe, tomara que me chame para uma sala, mais frustrado você vai ficando com o mercado. E quando você vai para um evento como esse, você vê as coisas acontecendo, os contatos se firmando, mesmo que assim não seja na hora, né? A gente sabe como as coisas funcionam, demora, né, para as coisas no audiovisual realmente virarem, mas só de existir essa energia de vamos fazer coisa junto, vamos trocar informação, foi muito importante, porque eu sinto que ir para esse lado de pelo menos entender produção, entender aquele PDF que você tem no computador como uma coisa que pode virar, sim, um projeto que vai, tipo, movimentar uma equipe gigante de pessoas, movimentar uma grana, é muito empoderador até. Você fala, nossa, que legal, eu estou numa posição, na verdade, muito valiosa nesse mercado. E eu sinto que, às vezes, a gente, roteirista, como a gente gosta mesmo da parte narrativa, é difícil para a gente estar em ambientes como esse. Às vezes, falar, eu queria estar, né, na minha casa escrevendo, eu queria estar falando só de história e não entendendo acordos e tal, mas eu tenho percebido que é um elemento muito necessário e é inteligente você se movimentar, você estar nos lugares e entender como as coisas funcionam, porque eu acho que você é visto de uma forma diferente. Eu tive reuniões muito legais e conversando justamente disso, assim, eu sou uma roteirista que
sou diretora também, quero dirigir alguns dos meus projetos, mas nem todos. Então, eu tenho pensado, assim, de talvez fazer um arranjo de, às vezes, eu ir para a produção, ir para o roteiro, em um projeto específico, em vez de pegar todas essas funções, porque eu acho que essa questão da colaboração é muito legal. Eu vi isso no meu próprio longa, O Trago Seu Amor, né? Então, eu achei muito importante e eu quero manter essa postura de agora em diante, assim. A gente até teve uma reunião com um festival que falaram sobre isso, assim, de quanto eles acreditam que os guionistas, né, os roteiristas, têm que ser mais protagonistas, né, protagonistas das suas próprias histórias, próprias carreiras, e eu amei, agora eu quero usar esse termo sempre e agir dessa forma mais estratégica, mais ligeira até, eu acho, que tem tudo a ver com esse mercado. Eu acho que toda essa experiência no Histórias que Viajam trouxe esse aspecto para mim, que é uma coisa que eu não tinha tão desenvolvida. Então, até agradeço muito vocês esse processo todo. Muito legal. Letícia, eu acho que o Matheus já está preparando aí para finalizar, mas eu queria te perguntar, curiosamente mesmo, você, quando trouxe o projeto, né? Você falou, o projeto estava engavetado, aí você mudou o título e tal. Eu queria, assim, que você contasse para a gente como é que foi o seu processo criativo a partir dos inputs que você recebeu, principalmente dos nossos consultores internacionais, para você promover um deslocamento dos seus personagens na vida e nas camadas dos seus personagens, trazendo uma outra cultura de um outro país. Como é que conta um pouquinho sobre isso? Eu sei que você gosta de viajar, que você tá meio Japão, meio Brasil. Mas assim, como é que é isso no processo criativo, no desenvolvimento das suas personagens? Então, eu acho que a primeira coisa que eu fiz, para além até dessa pesquisa que é isso, né? Qual país eu vou fazer essa coprodução, foi uma questão mais de roteiro, assim, de função de personagem. Eu vi que tinha gente sobrando. Eu falei, eu tenho personagens demais, que às vezes se eu juntar esse com esse, ele vai dizer mais dessa história. Ou se eu mudar o gênero desse, ele vai poder falar de um assunto específico com esse personagem nesse momento. Então, eu meio que fiz um trabalho mais de zoom out na história de quais são as pecinhas que eu tenho aqui e quais eu consigo trazer mais informação, porque a partir do momento que eu cortei alguns personagens e fundi alguns personagens, eles ficaram mais interessantes, mais complexos, e aí eu consegui começar a trazer esses elementos mais culturais, assim, então vamos pensar na Leila, né? Que aí eu até trouxe até essa questão que eu lembro na TV aberta, né, que tinha muito, sei lá, programa do Gugu, vira e mexe, vinha uma galera, tipo, sei lá, Shakira, né, essas coisas. Então, assim, essa união com a América Latina, que eu acho que é uma coisa que eu confesso que eu não tinha tanto repertório, então eu fui pesquisando mesmo e tentando trazer para os personagens, até a coisa do apresentador, que aí eu coloquei que ele é um apresentador que tem muito em comum com elas, na verdade, mas ele se esconde mais do que todas elas, ele está há muitos anos fazendo isso, então são personagens que têm funções dramáticas, mas que eu senti que misturar essas nacionalidades, trazer tanto brasileiros quanto colombianos na história, trouxe também esse elemento de troca de experiências, de cultura. Tem um momento na história que elas fogem rapidinho lá da casa do reality, vão passear na Colômbia, né? Enfim, participar de alguma festa, conhecer um pouco mais da cultura do país em si. Então, a princípio é isso que eu tenho agora, não sei o quanto o projeto pode mudar, dependendo das parcerias e tal, mas foi um processo que veio muito do que a história pedia de mim, eu acho, como roteirista, assim. Eu sinto que chega um momento que você está desenvolvendo que a história começa a falar por vocês. Fala, não, eu gosto muito disso, mas não pertence mais à história, então eu vou ter que cortar. Ou, isso aqui é um elemento que você não está aprofundando tanto. Aí você aprofunda e fala, nossa, agora sim encaixou. Então, eu acho que esse elemento de trazer para a Colômbia ajudou muito, assim, a história. E vamos ver o que acontece agora, né? Quem sabe, daqui a pouquinho estou indo para Cartagena também. Muito bom. Que assim Acumulando seja. Acumulando milhas alucinadamente. Histórias que viajam, esse é o isso nome aí. Passaporte está pronto. Está com visto para todos os lugares. Se Deus quiser. É isso aí, gente. Valeu, Letícia. Brigadão. A gente está chegando no fim do nosso tempo aqui do podcast.
Então, eu queria agradecer você pela participação aqui no podcast e também pela participação no Histórias, né? A gente vê que quando os autores se engajam no laboratório e abraçam a causa desse desenvolvimento pensando no mercado internacional, os projetos crescem bastante, né? E esse felizmente, foi um caso interessante o seu. Então, queria agradecer você, agradecer a Roberta, os nossos patrocinadores, a SP Cine, e convidar você que está ouvindo a gente, se você quiser conhecer mais sobre Histórias que Viajam, como o laboratório funciona, e também conhecer os projetos que já participaram do programa, tanto esses agora do ano de 2025, quanto dos anos anteriores, você pode entrar lá no nosso site, no historiasqueviajam.arte.br. Lá você vai encontrar todas essas informações, todos os podcasts, as sinopses, as mini-bios dos autores, toda a galera tá lá. Também temos o nosso Instagram, o @historiasqueviajam. Então, eu vou deixando aqui me despedindo, dando um tchau para vocês e deixando esse convite para vocês acompanharem os próximos episódios dessa temporada, porque a gente teve projetos muito legais. Um abraço para todo mundo. Obrigada, gente.